Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem do Cruzeiro Internacional. O Cruzeiro acabou perdendo por 1-0. Eu acho que para esse jogo, eu acho que a questão nem é ter perdido, claro que, né, não era para ter perdido, mas o Cruzeiro fez muito esforço para conseguir perder esse jogo. Não porque jogou o primeiro tempo, então, nossa, tava pedindo para levar o gol o Cruzeiro, né? E aí acabou conseguindo levar um gol. E o Cruzeiro, assim, né, contra o Boca, contra o Botafogo, que é o jogo que a gente achou, né, que era aquele que ia ser o divisor de águas desse Cruzeiro com essas novas contratações e tal. Nesses jogos o Cruzeiro não teve dificuldade em relação a fazer o gol, né, mas a gente percebe que é um time que tem essa dificuldade, sim, né, que esse jogo, por exemplo, contra o Boca, que fez 2 gols rápido, e eu acho que muito por ter, né, um a menos. Nesse jogo do Internacional, o Cruzeiro, né, não, muito poucas chances no gol e já tem sido recorrente isso. Bom, eu acho que para analisar esse jogo, a gente tem que analisar esses jogos anteriores, que o Cruzeiro, igual eu falei, não tem conseguido, tem tido uma dificuldade para chegar no gol, meio de campo ali muito desorganizado, com pouca, todo mundo, a maioria falou, não, gente, a gente tem que aproveitar, tem que curtir esse momento, e eu acho que a gente tinha que curtir sim, mas aí curtimos o momento e agora né, no jogo de sábado, de domingo, né, nessa, de domingo já, né, aí já chegou a nossa realidade mesmo, que, né, que o Cruzeiro tá com essa dificuldade mesmo e não tem solucionado. E acho que agora, né, se pensar o mais importante é porque o Seabra não, né, não tem coisas que não tá dando para entender mesmo assim, né, igual a questão, né, trouxe o Peralta, né, por um valor não, que não é baixo, não jogou, Jonathan Jesus também não, né, o Peralta até que nesse jogo ainda deu desconto, que é o segundo jogo que ele tá indo tal, né, mas normalmente ele, acho que se abre, prioriza, né, jogos às vezes que os jogadores vão entrar, é jogo na nossa casa, no Mineirão, né, então em relação ao Peralta ainda, né, dou um desconto, mas em relação ao Jonathan Jesus, né, Japa, né, aí tem que levar sim. Tá, em relação, né, esse é um ponto, né, porque já tá se começando a pensar de que será que o Seabra já conseguiu entregar tudo que ele, né, conseguiria e dessa questão de continuar, né, com as mesmas peças. Aí eu acho que é essa questão, é uma questão de reflexão mesmo do próprio Seabra, né, do próprio Seabra, né, que ele tem feito isso mesmo, não tem como, né, igual o que irrita é isso, ele me vai na coletiva e fala, né, dessa questão que o Ramiro jogou muito bem e tal, né, no treino, mas meu filho, treino é treino, jogo é jogo, o que a gente vai falar, o que a gente vai ver, torcedor, o jornalista ainda vê um pouco, né? Mas nem 1% se for olhar, né? Dos treinos. O que a gente vai falar é o que tá vendo ali no jogo. E Ramiro não tem, infelizmente. Acho que tem sido uma peça fundamental, principalmente para esse time que não tem, principalmente na Sul-Americana, assim, em relação a pessoas de experiência que a gente sabe que fazem importância, sim, tem importância, porque, né, tem que se criar uma casca, principalmente nesses jogos de Copa, né, vamos dizer assim, de Copa. Então, acho que se faz importante. Ele, o Lucas Silva, também nesses jogos, né, o Lucas Silva por conhecer a história do Cruzeiro, saber dessa história, o Lucas Romero, né, então, o
William, né, Matheus Pereira, que são esses que já estão há mais tempo, então, mas não, né, tiveram tanto contato com o futebol brasileiro assim, igual o Lucas Silva, com o Cruzeiro igual o Lucas Silva, né, e o Romero, que já são mais antigos da casa. Mas tem que compreender que eles fazem parte do processo, mas não dá para colocar eles, né? Só, claro que pode ser de algum fato inesperado, pode, mas não tem, né, no casa, você ter, por exemplo, o Japa, né, aí o Japa acabou, acho que aí o Seabra, né, ele viu que não daria certo no segundo tempo, né, mas esperou o segundo tempo ainda, e trocou, acho que, né, fez as substituições, e aí colocou o Japa, com 10 segundos, eu acho, ou né, com 6 segundos o Japa já mostrou muito mais do que o Lucas Silva, do que o Ramiro, né, do que o Ramiro, muito mais com 10 segundos, né, o Vitinho também não entrar, né, você vê que tem umas ideias que não tá casando, que fala dessa questão de, né, não colocar o Jonathan Jesus, que foi contratado, coloca a gente que já tava e não coloca, né? O contratado, igual o Jonathan Jesus, né? Podia ter colocado. O Barreal acabou que eu acho que saiu porque sentiu algo. Tem a questão de que tava sem Matheus Pereira? Tem sim, tá? Né? E é uma coisa também que se tem que pensar, né? A gente viu que no jogo que não tivemos o Ig, a gente já sofreu e o Seabra, né? Fez aquela improvisação com gasolina e deu o que deu, que ele preferiu não tá escalando mais a gasolina, né? E tá colocando, né? Tá fazendo improvisação, de tanto que não deu certo, né? Não deu certo. Então, né, o Ceará vai ter que rever algumas questões dele mesmo, principalmente dessas vamos dizer, fichas repetidas que ele coisas repetidas que ele tem feito que não se tem não casa, igual eu falei, não casa. O Japa entra, joga melhor, e aí a gente vê que joga melhor, mas não, ele coloca Ramiro, né? Viu o Gasolina quando o Iga não foi poupado, né, pro jogo contra o Boca, colocou Gasolina que não tava treinando há quanto tempo? Quanto tempo? Aí foi, colocou gasolina, viu que não deu certo e aí teve que fazer uma improvisação, né? Então ele tem que ter. E é capaz que agora o Ian não joga, né? Eu acho que o Ian e o Romero. Vamos ver o que ele vai fazer. Então tem algumas coisas que ele tem. Colocar o Lucas Silva e Ramiro não tá casando antes de Peralta, antes de Peralta, colocar o Lucas Silva e Ramiro antes de Peralta, Vijalba. Qualquer, né, não casa, não tem explicação, né, não casa. Então, ele vai ter que trabalhar com esses questionamentos, né, e eu acho que também é uma junção de casos, eu acho que essa questão do Cruzeiro também tem vindo nesses jogos ruins no Brasileirão, né, acho que é 2 pontos em 14 jogos, alguma coisa assim, em 14 jogos, em 14 pontos possíveis, ou em 14 jogos, 2 pontos. É uma junção de coisas. Eu entendo, sim, que tem essa questão de que é um time que estava se reconstruindo junto, né, vamos dizer assim, trocando as peças em movimento, né, que seria no meio do campeonato, mas todo mundo está sofrendo com isso. Eu entendo que tem essa questão de estar trocando as peças, né? E foi quase meio time. Diretoria também pecou em algumas contratações que deveria ser feita. Por exemplo, né? A gente já sabia, assim, né? Que gasolina não dava. Mas aí não se trouxe uma reposição pro William, né? O meio de campo ali tá funcionando, sim, tá.
mas ainda tá faltando, né, aquele atacante faro de gol. Acho que quem reclama do Dineno não tem critério, porque a questão é que a bola e o Dineno é um atacante, a bola não tá chegando, Thiago. O problema tá sendo esse, que eu acho que se tivesse pelo menos a bola chegando ali, daria certo. E aí quando quem tá tentando ali é o Arthur Gomes, né, que não nesse jogo também, né, nossa, teve algumas só roubada de bola, mas depois quando chega ali perto da área, meu Deus do céu. Torço muito para ainda dar muito certo no Cruzeiro, assim, parece que é um cara que, né, reconhece a oportunidade da vida dele, né, esforçado, mas nossa senhora, eu acho que é sempre a mesma coisa, vai, tá, até tem a possibilidade, tem essa questão de ser rápido, às vezes de roubar a bola, né? Teve aquele jogo contra o Boca, tal, que ele roubou a bola do Cavani, mas quando chega ali naquele, vamos dizer assim, meiuca da área ali, nossa senhora, nunca é uma definição correta, né? E perde muitos gols bobos, né? Então tá faltando essa questão desse atacante mesmo, definidor, né? Tipo o Pedro mesmo, Gabigol. Porque o Dineno né, eu acho que já mostrou que se a bola chegar nele, ele vai guardar, né? Então, e o Lautaro é mais de lado de campo, não é um atacante de meio, então tá faltando esse atacante de meio. Então, juntou isso, foi muitas contratações, tem adaptação, tem, mas também tem essa questão, né, do técnico, e ele tá precisando de repensar isso, e principalmente quem toma, né, quem tá no front, muitas vezes é ele que vai tomar porrada, então, e ele também, né, vai ter que fazer esses questionamentos, porque senão vai morrer abraçado com essas convicções dele mesmo. Os jogadores também têm que, porque não é possível, né? Uma coisa que também não dá para entender, né? O jogo no Mineirão, por exemplo, contra o Boca faz 2 gols, podia ter feito 4 no primeiro tempo e tal, aí não conseguiu, levou o gol. Todo jogo no Mineirão você vê um ímpeto, o Cruzeiro, né, com aquela vontade e tal. Mas quando é fora, aquela coisa de que não, aquela questão de às vezes de um por empate, né? O Cruzeiro ontem, uma coisa que é isso, veio por empate. E toda vez que tem vindo pro empate e tal, já satisfeito com 0-0, toma uma lapada. Ele pede para tomar o gol. Então tem que rever isso, porque eu acho que não, por essa atitude também tem que vir dos jogadores que não, a gente tem que mudar nossa postura fora de campo também. E acaba que eu tô fazendo esse questionamento porque acontece. Eu acho que nesse jogo até que vale isso, essa questão às vezes do corpo pesar mais, né? O jogo, né, ainda tem isso. O jogo contra o Boca foi um jogo, né, muito pegado, mas que o Cruzeiro ainda sofreu no segundo tempo, né, com um a mais. Né, ainda tem que se a gente for entrar nos pormenores aí que a gente vai enlouquecer mesmo, falar, meu Deus, a gente tá, né, já a começar a desesperar mesmo, porque isso, igual eu tô falando, né, contra o Boca, o segundo tempo, o Cruzeiro tava nem no segundo tempo, né, mas jogou o tempo todo com um jogador a mais, mas no segundo tempo o Cruzeiro, aquela última bola que João Marcelo tirou, foi Deus, né? Porque, e aquela bola que acho que o Merentiel perde no primeiro tempo também, nossa senhora. Então tem que se rever isso, porque não é de agora, é uma coisa que continua acontecendo. Aí cabe, eu acho, a diretoria, Pedrinho principalmente, né, que é como um diretor e tal, e acho que Pedrinho e Matos principalmente, de analisar isso, né, colocar esse pessoal do departamento, de analisar mesmo essas questões e ver, não, tem essas questões tal, mas a gente, né, não sei questões do CEAPRA, mas eu acho que, né, tem que também fazer uma
chamar, né, o Seabra na sala e dar uma conversada, porque não, igual o Pedrinho falou lá, né? Ia gastar os boi dele. Gastou, não gastou os boi, não. Mas gastou uma nota com o Peralta. E aí? Não tá jogando dois. Eu acho que eu vi hoje, né? Falando 2 meses que ele não entra, tá? Ficou quase, né, um mês aí por causa do problema que viu que era, né? Que ele viu que veio com meio que um problema tal, né? Então ficou quase um mês, né, tratando dessa questão. Mas já tem tempinho que já tá liberado, né? E não tá, tem 2 meses, tá? Não tá jogando não, mas tá recebendo. Né? Então tem principalmente o Pedrinho, que eu acho que é o que tá injetando dinheiro ali, tem que acordar e ver, né, para isso também, porque, né, o dinheiro é dele. A gente vai continuar cobrando porque o time, igual, se ele falou, igual ele sempre fala, né? Ele só cuida que o Cruzeiro é do torcedor, então o Cruzeiro tá cobrando porque tá vendo que não tá, né, tendo nem o mínimo, né? Que a entrega foi um jogo muito feio, Cruzeiro, igual eu falei, entrando pra empatar tal, e depois entrando pra empatar, jogando sem com peso, tá? Igual eu falei, né? Todos esses jogos também, eu falei, né? Todo o segundo tempo, o Cruzeiro tá morrendo no segundo tempo. E Seabra não faz as substituições corretas. Já entrar com Ramiro, a gente já entra, né? Igual eu falei, nervoso mesmo, né? Então, como que é, né? Como que é, né? Vai ter que ter uma mudança, porque não dá para continuar assim. Não dá, não, tá? Porque senão, assim, claro, eu acho que a gente não tem. A única coisa, eu já caí na real, eu tava com uma esperança maior depois daquele jogo do Botafogo, do Cruzeiro ficar ali mesmo, assim, brigar pelo, vamos dizer, liderança do Brasileirão, mas já cai na minha realidade e tal. Mas eu acho que o Cruzeiro, assim, claro que tem que apostar nesses jogos da Sula mesmo, né? A prioridade, a gente sabe que é a sua, a gente vê, tendo brilho quando os jogadores falam que a prioridade é a sua, mas eu acho que o Cruzeiro tem que ficar, né? Você não pode falar 100% que você vai chegar no final, que você vai ganhar. Então, garantir ali até a primeira parte ali de zona de classificação. O Cruzeiro tem que conseguir isso, que é zona de classificação no brasileiro, mesmo, né, que seja campeão tal da Sul-Americana, tem que conseguir estar na zona de classificação, porque essa resolução de que vai ser campeão ou não vai ser só lá na frente, e depois pode acontecer igual, né, o Atlético Paranaense vai ter que correr um pouquinho, né, também tá perigando por causa dessa questão de que não tá na zona de classificação, e se for eliminado, né, é complicado. Então você tem que se garantir ali, que você não tem, né, certeza de que vai, de que vai para Libertadores ainda não, né? E depois que no final lá para correr atrás dos pontos perdidos, não tem como não, né? É difícil, né? Então por isso que é um campeonato difícil, mas eu acho que pelo menos a regularidade a gente tem que ter. Acho que a gente não vai ganhar mesmo, né? Igual eu falei, eu já caí na realidade. A gente não vai ganhar todos os jogos, não é para liderança que a gente está brigando, mas tem que jogar igual joga no Mineirão e fora, com ímpeto, correndo atrás da bola, com força, coragem. Se tá vendo que não, os jogadores só estão nessa questão da Sul-Americana, coloca só os da base, que eu tenho certeza que eles vão jogar como que a gente tá pedindo, que é só com raça e força de vontade. Porque o jogo de ontem não teve nem força de vontade, né? Então, isso que é preocupante, né? E ontem, se abre, assim, tem, igual eu falei, essas substituições não tem o Cruzeiro com um a mais não conseguiu, né? Ficou no 2-1 contra o Boca, mas jogou o segundo tempo do Cruzeiro com um a mais e sofreu, tá? Fez umas defesas milagrosas ali. Então, e não foi esse jogo, né?
Não foi só nesse jogo, né? No jogo lá, o primeiro jogo contra o Boca também, se tivesse levado um 2-0 não seria nada, não seria escandaloso. Teve aquela defesa que a bola bate na trave, depois o Cássio faz. Teve também o outro jogo contra o Bahia. Bahia não, gente. Contra o Bahia, contra o Vitória, que tomou 2-0 e conseguiu no segundo tempo, né? Porque a bola começou a chegar no Dineno e tal. Um empate, mas se tivesse tomado 4 gols no primeiro tempo, não era coisa que não poderia ter acontecido, não. Então, isso tá, né? A diretoria ali vai ter que trabalhar isso, analisar se tem muito mais questões do CEAB, como eu falei, departamento agir também para fazer essa análise para perceber, assim, porque do jeito que tá, não tá bom, né? Acho que do jogo, igual eu falei, não vou comentar, o que eu comentei foi mais dessas questões das falas do CEAB, que tem umas que não tem nexo, não casa. O time ontem sem ânimo, sem né, vontade, mas não só ontem, mas nesses jogos do Brasileirão, principalmente. E no segundo tempo tem morrido o time, né? Então é ver o que vai se fazer, porque vai ter que ter mudanças. E eu acho que esses 2 jogos vai, né, se pensar também agora porque vai ter parada para a data FIFA. Então, esse jogo de quarta agora e o de domingo contra o Atlético, acho que Goianiense, vai ser os jogos para você abrir também mostrar muito, porque eu acho que aí já se começa a própria diretoria assim, a questionar, porque não tem como, né? Você vê que trouxe as, contra... trouxe as contratações e tal, mas não. O time piorou com aquelas contratações que não eram boas, o time tava melhor e agora que tem contratações melhores e tal, o time decai. Então tem que se analisar para ver, né, estancar onde está esse problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam do jogo, das substituições do Seabra. Comentem aí também, às vezes, em questão de técnico, quem vocês trariam. Mas quem fala em Vojvoda, loucura, porque Fortaleza tá líder, ele não vai sair do Fortaleza, né? E eu acho que Fernando Diniz não seria um técnico, eu acho. Sem esses dois, quem vocês pensam? Bom, o vídeo foi esse. Até o próximo.